Olá, para quem não sabe, meu nome é Andriele, eu tenho 22 anos, hoje atualmente sou estudante de Direito e de Gestão Pública e venho trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência quando eu era vestibulanda, né, de algumas dicas, né, que possam estar contribuindo aí também para o processo de vocês que ainda são vestibulandos, mas como fim de Deus serão um dia também universitário, assim como eu. Quando eu comecei a estudar de fato para o Enem, a ser uma vestibulanda, eu precisei me organizar literalmente na minha vida social, na minha vida pessoal, na minha vida em si, em tudo. Confesso que eu tive alguns privilégios, né, nessa rotina aí de vestibulanda que não é fácil, mas assim, embora a gente tenha alguns privilégios, se a gente não se mover, nada acontece, porque os privilégios não te garantem nada. Ele facilita a sua trajetória, que no meu caso, um dos privilégios era a época que eu não trabalhava. Então, queira que não sobrava mais tempo sim para eu estudar, tinha mais disposição sim para estudar. Hoje eu trabalho e vejo que existe uma grande diferença em quem trabalha e tem que estudar e de quem só estuda ou de quem só trabalha, né? A primeira coisa que eu fiz quando de fato eu decretei que eu ia estudar para o Enem, ali em 2021, recentemente, eu organizei um espaço para mim e eu separei todos os materiais que eu precisava. Eu assinei alguns cursinhos que pudesse me ajudar, porque foi um período que eu optei estudar sozinha. Eu não fiz cursinho, cheguei a fazer uns cursinhos preparatório para o Enem presencial, mas eu não consegui me adaptar. E como eu estava estudando de fato do início, da base, então eu não acho legal fazer cursinho presencial, porque o cursinho presencial ele é uma aula muito rápida. Eu vejo como aula mais para revisão, e às vezes você não precisa da revisão, você precisa literalmente abrir a teoria e ir lá olhar cada passo, né? Principalmente quando você começa as matérias bases, que foi o meu caso. Eu estudava cerca de 8 a 5 horas por dia, mas não eram consecutivas, eu sempre dava umas pausas porque eu precisava fazer as coisas dentro de casa. Eu também dava aula de reforço, eu também ia treinar um pouco, né? Então, assim, eu sempre tinha pausas. Às vezes eu mesma dava uma pausa assim e, enfim, ia relaxar e depois voltava a estudar novamente. E eu sempre me rendi no horário da madrugada, então na madrugada é o horário que eu mais consegui estudar. Hoje já não mais, mas eu preciso voltar para essa rotina de estudar de madrugada. Mas essa questão de me render tal horário, o ideal é que a gente não se apegue a isso, porque se você se apega a um horário específico, se você não consegue mais produzir naquele horário específico, vai te prejudicar muito. Às vezes você é mais produtiva à noite, mas você só tem 3 horas do horário pela manhã para poder estudar. Então, assim, isso acaba te deixando um pouco preso nessa questão de que eu me rendo mais à noite ou amanhã, enfim. Outra coisa que eu fiz também foi, depois que eu assinei o cursinho, que eu reorganizei o meu local de estudos, eu comecei pelas matérias bases, eu li o edital do Enem, que foi o concurso que eu prestei, e eu já sabia exatamente o curso que eu queria fazer, nunca tive dúvidas, e então foi muito mais fácil para mim. Eu estudei com base nos pesos, para quem não sabe, o curso de Direito tem peso 3, 2 e 1, o 3 é em redação, então assim, você precisa sair muito bem em redação para você conseguir aumentar ali sua nota, sua média de nota corte, para poder você conseguir uma bolsa em uma determinada faculdade. Peso 2 seria humanas e peso 1 seria linguagens, se eu não me engano, ou vice-versa, um desses dois, não lembro muito. Mas eu lembro que esse tinha que ser o meu maior foco para poder literalmente sair muito bem na redação, ou para poder sair muito bem no Enem de fato, né? Só que eu não podia, óbvio, ignorar as outras matérias, porque eu não podia zerar, eu não podia tirar menos de 400, porque para quem não sabe, menos de 400 na média do Enem, você zera e você não consegue concorrer nem a SISU nem a ProUni. Então, você precisa ter uma base, né, para que você consiga ali estar concorrendo às bolsas e não zere nenhuma matéria para que não chegue a te prejudicar. E que foque também, né, com o pensamento de que elas vão aumentar a sua média, porque de fato irão, né? Se você tira 500, 600 e alguma coisa em matemática, meu Deus, a sua média, assim, aumenta muito e te ajuda muito na sua nota de corte. Então, o ideal é que você estude para todas as matérias, mas que estude específica com base nos seus pesos. Por isso que o ideal é você estudar sabendo o que você exatamente quer, para que você não fique perdido e saia atirando para todo lado, ou então chegue a desistir, porque é um processo muito longo, é um processo muito difícil. Quem já sentou, estudou, e quem tá sentando para estudar sabe exatamente o que eu tô falando. Então, assim, quanto mais organização, uma coisa que eu prezo muito é organização. Quanto mais organização você consegue ter, mais você vai conseguir se desenvolver, e às vezes você vai até se sentir perdida, mas você sabe exatamente o que você precisa estudar para hoje, para amanhã, para semana que vem. Então, é só seguir. Outra coisa também que eu fiz foi um cronograma anual, semestral, mensal, semanal e do dia. Eu literalmente tinha um cronograma para exatamente saber o que eu tinha para estudar. Eu tinha um problema
de muita procrastinação, principalmente quando eu ficava um pouco perdida sem saber o que estudar, que foi o que aconteceu no meu primeiro ano. Então, às vezes eu sentava e ficava, meu Deus, mas hoje eu preciso estudar o quê? Porque eu não tinha cronograma. E aí eu tentava seguir os outros, mas assim, eu acho que o ideal é você fazer o seu cronograma com base nos assuntos que mais caem, porque você não vai zerar em menos de 2 anos todos os conteúdos que caem no Enem, né? Então, assim, sempre estudar o que mais cai e estudar real, assim, dominar cada assunto para que você consiga ali, principalmente se o seu curso for um curso muito concorrido. Então foi isso que eu fiz um cronograma e eu deixava bem explícito assim na minha parede para eu olhar e ver realmente o que eu tinha para estudar. Esse mês era isso que eu precisava bater essa meta. Às vezes eu não conseguia bater a meta de todos os assuntos, mas aí eu sempre estava priorizando os que mais caiu e puxando mais para o meu lado que tinha peso, que era redação, humanas e linguagem. Como o meu curso sempre foi direito, a opção era direito, então eu fazia 3 redações por semana. Em 2021 foi o ano que eu comecei de fato. Então eu fazia 3 redações por semana, eu tinha professores que corrigiam a minha redação. Isso é muito importante, você precisa saber o que você está errando e recorrigir o que você errou, para você estudar com base nos seus erros, não com base nos acertos. É muito bom quando você começa a estudar e vê que você realmente está acertando aquelas questões e dá mais vontade de fazer, só que não é isso que você tem que fazer. É focar no que você está errando para que você consiga acertar ainda mais e que sua nota consiga aumentar. Então eu fazia 3 redações e aos sábados eu fazia simulado. Aos sábados eu fazia simulado e aos domingos eu revisava, assim. No domingo eu também estudava e isso foi um erro que eu fiz. Eu corri muito contra o tempo e acabei abrindo mão de muita coisa que não precisava abrir mão. E, infelizmente, mesmo com todo esse esforço que eu venho falando aqui no vídeo, eu não passei. Então, foi um momento, assim, de muita frustração pra mim. E foi daí, depois, no ano de 2022, que eu percebi que eu não precisava ter abrido mão de tantas outras coisas pra poder estudar pro Enem, já que era um processo muito longo. Então, assim, o conselho que eu dou junto com a dica é que, óbvio, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, mas não precisa abrir mão exatamente de tudo. Tipo, desde tomar um sorvete com uma amiga no domingo, ou, sei lá, treinar ou algo do tipo, porque, infelizmente, você precisa desse tempo para se dispersar, sabe? Para conversar, para se distrair, porque só muita atenção ali só vai te prejudicar, vai te causar muita ansiedade, porque quanto mais você faz, você acha que não tá rendendo e é muito prejudicial. Então, o momento de você pausar ali, sair, descansar é muito importante, assim. E eu não fiz isso e eu senti muito. E em 2022, aí já com a pandemia, eu voltei de novo com os meus cronogramas e falei, eu vou passar uma hora, eu vou passar. Eu nunca fui uma pessoa negativa. Outra dica. Por mais que seja muito difícil, por mais que você veja que é poucas vagas, independente, eu não me rendi esse mês, enfim, volta, sente, faz de novo, refaz seu cronograma e vai no seu ritmo. Não adianta você estar ali estudando e botando na cabeça que você não irá passar, porque infelizmente tudo que a gente pensa, ou felizmente tudo que a gente pensa a gente atrai. Então se você estuda com toda a certeza que você não vai passar, de fato você não irá. E isso é que eu não fazia, eu sempre fui muito positiva. Eu vou passar, uma hora a vaga vem pra mim. E eu apliquei muito a lei da suposição. Então, assim, eu realmente me via dentro de uma faculdade e eu estudava com muita empolgação. Fazia alguns mantras pra eu ler, enfim, pra que eu ficasse mais positiva quando eu, na verdade, estava muito cansada e não queria saber mais de nada. Mas, nem tudo são flores. Em 2022 eu passei a não ter os privilégios que eu citei no começo do vídeo. E foi daí que eu fiquei, meu Deus, agora eu não vou passar. Foi um processo, assim, muito caótico, minha vida tava o caos, literalmente virando de cabeça para baixo, mas graças a Deus. E eu passei a não ter os privilégios que eu tinha, que de fato era não trabalhar, tinha mais de 8 horas para estudar se eu quisesse, tinha internet, tinha os meus cursos, os meus livros, tudo disponível, né? Eu sempre tava imprimindo alguma coisa para fazer a mão, eu sempre gostava de estudar escrevendo, né? Então, isso eu passei a não ter. E assim, queira que não, me trouxe um pouco de preocupação. E eu fiquei, meu Deus, agora eu preciso, né, me situar e tentar me adaptar na minha nova rotina. Eu mudei de estado e assim, eu passei a trabalhar, foi muita correria, mas eu sempre penso positiva de que eu iria passar. Só não sabia exatamente se seria nesse ano, mas eu iria passar sim. E aí eu comecei a estudar com base no que eu tinha a internet da minha tia, que era vizinha minha. Então eu estudava ali no cantinho, ouvia uns videoaulas, às vezes eu via lives de redação, né? Ali no cantinho, porque era muito barulho, a casa era cheia de gente, então não tinha como eu estudar como de fato eu estudava em casa bem à vontade, né? Mas, graças a Deus, eu consegui, né? Consegui manter o ritmo, mas não igual. Eu passei a fazer menos simulados, passei a fazer menos redações, queira que não, eu desanimei bastante, mas eu não desistia e tentava, né, fazer ali o marabolismo para que eu conseguisse
continuar, né, com o foco de estudar pro Enem. E aí ficou faltando 3 meses pro Enem e eu comecei a focar mais ainda, principalmente em redação. E aí foi quando fui lá fazer meu Enem, né, já tava assim, talvez eu não passe, mas tudo bem, foi um ano caótico. Realmente quem olhasse pra mim dizia, eu também não estudaria pelo ano que foi, né? Mas, graças a Deus, foi o ano que eu teria a minha melhor nota na redação. E a melhor nota em todas as outras matérias e eu fiquei, meu Deus. Quando eu vi 940 na minha redação, eu fiquei, meu Deus. O ano que eu menos estudei, o ano que eu menos produzi redação, eu teria 940. E eu fiquei, agora eu passo. Eu acho que agora eu passo. E sim, graças a Deus eu passei. Só que eu passei com bolsa de 50% na época. Passei numa faculdade muito legal. Só que esse eram os meus... Mas não se enganem, não foi pelo fato de eu ter estudado menos que me fez passar. Muito pelo contrário, eu acho que o fato de eu não ter desistido no meu primeiro ano, quando eu não passei, no ano que eu mais me doei, no ano que eu mais abri mão das coisas, literalmente eu estudava todos os finais de semana. Às vezes eu não conseguia e tal, mas eu sempre estava ali beliscando alguma coisa, vendo um mapa mental no celular, eu sempre estava estudando. Então foi assim, um ano muito pesado. Mas eu acredito que o fato de eu ter me organizado, o fato de eu sempre estar positiva, de que uma hora eu ia passar, uma hora a vaga ia ser minha, eu ia para a faculdade, eu ia fazer direito, né? O fato de eu não ter existido, mesmo não podendo mais produzir quando eu produzia, mesmo não tendo mais os privilégios que eu tinha, né? Então, assim, eu acredito que a persistência, na verdade, a persistência foi o que me fez passar, e não um ano que eu menos estudei, né? E assim, é isso que eu deixo de dica pra vocês, mesmo que aconteça, independente do que aconteça na vida de vocês, porque a gente nunca sabe o que acontece de fato na sua vida, o que acontece de fato na minha vida, eu venho trazer aqui pra vocês, para que vocês possam estar se inspirando ou se identificando e vendo que realmente é possível. E assim, na época eu fiquei muito feliz, mas foi uma bolsa de 50% e eu queria era bolsa de 100%. Não, pra mim nunca existiu a possibilidade de pagar a faculdade, mas eu vi que não estava conseguindo passar em 100, e aí eu fui e apostei no 50%, 50% eu passei, mas logo depois, graças a Deus, eu conquistei minha bolsa de 100% em outro estado, um conteúdo para outro vídeo que eu vou trazer aqui mais pra frente, mas assim, eu sou inteiramente grata e acredito que mesmo que se seja a bolsa de 50%, se você tem condições de pagar, paga, porque assim, tá cada vez mais difícil passar no ProUni, as faculdades estão dando cada vez menos bolsas, então assim, tá cada vez muito mais difícil. Hoje não é mais só o suficiente estudar de fato para redação, Enem, tirar uma nota boa, porque às vezes você até tirou uma nota muito boa, muito alta, mas aí não tem bolsa para a faculdade que você quer, para dentro da sua cidade ou dentro do seu estado, como é que você faz? Né? Então assim, não se cobrem, não se achem incapazes porque não passou, porque na maioria das vezes é escassez de bolsa, né, no nosso estado, e é culpa do governo, infelizmente. Então, assim, por isso que eu digo, tenta estudar muito, mas uma bolsa de 50% estava fora da minha realidade, mas graças a Deus foi através dela que eu consegui entrar na faculdade e me manter ali por 2 anos, se eu não me engano. E assim, ganhei minha bolsa de 100% em outro estado, acabei cancelando a minha de 50%, mas todo o conhecimento que eu adquiri durante aqueles anos ali na faculdade, ninguém tira e acabou só sendo um complemento. E assim, pra mim foi uma grande conquista. E eu vi que realmente quando eu quero e quando qualquer pessoa quer e determina que vai pegar, que vai conseguir, a gente consegue. Então assim, sempre pensar positivo. Mesmo que você não veja solução em lugar nenhum, mas sempre tente pensar positivo, porque acredito que tudo que a gente pensa, a gente atrai. Então, assim, o melhor é a gente sempre atrair coisas boas, coisas positivas, né? Então, desde já, desejo bons estudos para vocês, muito foco, muita força aí nesse momento.